O Construa Sul segue trazendo debates e entrevistas com inúmeros cases e empresas, né, personalidades que são referência no setor. Aqui comigo está o Eduardo Fischer, que é CEO da MRV, uma das maiores construtoras do país, referência, claro, para todo o segmento. Eduardo, prazer poder conversar contigo. Prazer, meu João. Prazer estar aqui hoje. Vamos lá, sobre muito do que foi trazido aqui, a questão, até mesmo durante a sua fala, a necessidade de desburocratizar, a questão de legislação, cada município, muitas vezes, por mais que haja essa funcionalidade, a legalidade em estabelecer inúmeros regramentos, muitas vezes é o que acaba emperrando o próprio setor e efetivamente muito tempo para que, ao menos um ano ou boa parte, quantos meses, apenas resolvendo questões de papel. É preciso avançar, sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, acho que o setor vem amadurecendo ao longo dos anos. Nós temos um desafio de déficit habitacional no Brasil enorme, que afeta todas as nossas cidades, especialmente as grandes e médias cidades no Brasil. E o caminho para a gente continuar evoluindo é, de fato, essa simplificação, o encurtamento dos prazos de aprovação e também a padronização para que a indústria possa continuar ganhando produtividade e ter condições de entregar produtos de qualidade com custo cada vez mais baixo para poder atender aquelas famílias que hoje não têm condições de adquirir uma casa própria e acabam gerando uma pressão nas comunidades, na nossa sociedade, porque elas buscam uma alternativa de moradia que muitas vezes não é alternativa formal, e isso gera pressão que a gente depois tem que tentar resolver, e é muito difícil ou custa muito dinheiro, muito mais do que custaria a gente fazer essa padronização e esse encurtamento de legalização no Brasil de forma geral. Então acho que esse seria o próximo grande salto para que a gente consiga atingir a nossa meta, que é de fato zerar esse déficit habitacional no Brasil. Entendendo que muitas famílias, quando dão esse passo, né, para conseguir obter a casa própria, essa moradia, tem que aguardar 15 meses, 2, 3 anos, além de pagar aluguel, além de ter todos os custos, observando a renda familiar de 2 salários mínimos ou uma renda familiar baixa, ou seja, há um comprometimento financeiro bastante considerável e que muitas vezes acaba colocando em xeque uma eventual aquisição ou sonho dessa família em de fato fechar e celebrar um negócio. Claro, perfeito, é exatamente isso. Isso ainda tem um componente adicional que estudos mostram que a hora que a família consegue dar esse salto e ter a casa própria, o impacto social é imenso. Porque você tem os filhos dessas famílias numa condição muito melhor, ficam mais na escola, adoecem menos, você tem um impacto para a sociedade que a gente não consegue medir, mas que é muito grande. Então, é um debate muito importante que a gente tem que ter, porque isso vai ser solução para a maior parte das mazelas que as nossas cidades têm hoje, né? Ela nasce numa boa urbanização e numa boa política habitacional. Um aspecto que foi interessante aqui, pelo menos do que foi trazido, é o entendimento de que a busca por soluções ou eventualmente projetos para que o próprio Legislativo ou Congresso possa interceder nesse momento, ouvindo do setor soluções estratégicas que ajudem a destravar, a liberar essas amarras que hoje acabam dificultando e muito o avanço do segmento. Perfeito. Como eu citei anteriormente, se você tem um mercado, o nosso mercado ele é altamente regulado, ele é regulado em esfera municipal, em esfera estadual e em esfera federal. Então, de fato, você tem muitos entes envolvidos que precisam juntos, né? Acho que esse talvez seja o grande passo, como que esse debate une todas essas esferas para que a gente dê um salto importante. Esse salto importante de produtividade, ele virá com esse debate da padronização. Você olha para a indústria da construção no Brasil, especialmente a indústria de interesses de habitação de interesse social, você vê uma evolução muito grande ao longo dos últimos 10, 15 anos, desde a implantação do Minha Casa Minha Vida lá em 2009. Então você tem grandes empresas produzindo imóveis de altíssima qualidade, com custos menores que no passado, atingindo essas famílias, mas ainda existe um gap muito grande para ser coberto, né? E a gente, se conseguir levar esse debate adiante, para que a gente tenha de fato uma indústria que possa dar o salto de industrialização que a gente quer, melhorar a produtividade e aí sim trazer o custo ainda mais para baixo, e a gente vai conseguir endereçar aquele pé da pirâmide social nossa que hoje não tem condições de ser atendida por nenhum programa habitacional. Nós vamos conseguir fazer isso
trazendo essa industrialização que vem da padronização. Então, sim, um debate que envolve, obviamente, o legislativo, o executivo, as esferas federais, municipais e estaduais. Eduardo, para te ouvir, queria também a tua leitura com relação ao evento em si, né? Esse Construa Sul é importante, é um primeiro passo para que o setor troque figurinhas, compartilhe experiências e se valendo de grandes nomes e referências do mercado como a MRV, que tem muito a ensinar para quem está de maneira regional no mercado, mas pode incorporar inúmeras questões de operações que também fazem parte desse dia a dia. Sim. Podemos ensinar e podemos aprender muito também, é isso que a gente faz o tempo inteiro. Acho que a riqueza de eventos como esse é, de fato, promover debates do que a gente acabou de conversar. Você envolve todos num debate importante, fundamental. Então, uma das provocações que eu fiz ali ao final é que, de fato, nós temos que fazer com que eventos desse tipo, com essa magnitude, consigam se repetir Brasil afora, crescer de tamanho, porque a relevância do debate que é trazido aqui, não só no que a gente discutiu agora, mas todo ao longo desses 2 dias, tivemos 3 governadores dos estados do Sul aqui ontem, né? Então, o nível do debate é riquíssimo, ele mobiliza a sociedade em volta de temas importantes. Então, o Construa Sul foi, né, mais um passo nessa direção. Ele vai se repetir todo ano, né, e repetir eventos como esse, Brasil afora, é de fundamental importância para que a gente consiga, de fato, trazer o debate para onde ele precisa estar. Eu não poderia deixar de te ouvir também com relação a esse momento econômico atual, desafiador, mas mostrando que o setor é resiliente, claro, há inúmeros casos, né, histórias de empresas que já existem há 50, 60 anos. Então, por mais que a gente tenha observado a dificuldade no acesso ao crédito ou custando cada vez mais caro, de que maneira o setor ou a própria MRV olha para esse momento, entendendo que talvez daqui a 1 ou 2 anos as coisas vão melhorar e ser resiliente talvez seja a palavra de ordem mais uma vez. Eu até citei isso na minha fala ali, né? A incorporação imobiliária é quase um ato de fé, porque você tem um ciclo de negócios muito longo e você tem que investir agora na compra de áreas, na compra de terreno, desenvolver projetos ao longo de anos, para lá, quando esse projeto vier a ser lançado daqui a 2, 3 anos, né, o mercado esteja bem. Dentro desse contexto,